Fala, meu querido professor, tudo bem? Sou o professor Vital, sou professor há 17 anos, há 6 anos trabalho com videoaulas. Então eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência e nessa primeira aula abordaremos sobre Google Meet. Espero que gostem e assistam até o final. Bora lá para a parte prática então. Então, já com o site da Google em aberto, eu prefiro sempre começar por aqui, porque no canto superior direito eu tenho um mosaico onde eu encontro os aplicativos da Google. No caso, eu irei utilizar o Meeting, porém através do Google Classroom. Eu entrarei no Meeting pelo Google Classroom. Depois, numa outra videoaula, eu passarei como entrar no Meeting sem passar pelo Google Classroom. Então, por enquanto, vai ser pelo Google Classroom. Então, eu clico no Google Sala de Aula, o Google Classroom, e, pela surpresa, não aparece nenhuma turma aqui. O porquê disso? Porque, normalmente, eu utilizo mais de um e-mail nesse computador. E a conta logada é minha conta particular aqui em questão. Eu tenho que modificar para a conta institucional. No caso aqui, vital@unilins.edu.br. Aí, depois que eu mudo, inclusive a foto é diferente, ó, observa, vem todas as disciplinas que eu estou logado ou que eu criei na sala de aula, né? Eu vou criar agora uma turma nova. Então eu venho aqui no mais. Eu não vou entrar muito em detalhes no Google Classroom, que eu vou deixar para um outro vídeo, ok? O objetivo aqui é acessar o Meeting, mas para isso eu tenho que criar uma turma. Então, já vai a dica aqui também de como criar uma turma no Google Classroom. Então, eu vou criar aqui uma tutorial professores, porque depois eu deixo também essa sala de aula para vocês acessarem o material. Pronto, foi agora criada a turma tutorial de professores. Se vocês observarem aqui dentro desse painel, eu tenho o código da turma, que você pode passar para os seus alunos, para eles acessarem essa sala de aula. E eu tenho aqui link do Meeting. Então, eu aqui, ó, gerar o link do Meeting. A primeira vez em que eu crio essa turma, eu clico no gerar link do Meeting e eu coloco aqui, ó, gerar o link do Meet. Então venho aqui e tal. Pronto. Deixo visível para os alunos e clico em salvar. Depois, esse link sempre estará aqui. Não tem problema nenhum. Então eu venho e clico diretamente no link. Pronto, pessoal, agora já abri o Meeting com a minha câmera, a minha webcam me capturando, Aqui, logo de início, eu não entrei ainda na reunião. Aqui tem as configurações, as pré-configurações. Então eu posso entrar aqui nas configurações, eu não vou perder muito tempo, vou passar rapidamente sobre isso e no outro vídeo eu detalho mais sobre essas configurações. Aqui eu tenho configuração de áudio. Então eu posso selecionar qual dispositivo de entrada eu quero, qual dispositivo de saída eu quero. E de vídeo eu posso escolher qual webcam eu quero utilizar. Veja bem, se você está com o seu notebook e ele já é tudo embutido, você não tem que ficar mexendo muito nessas configurações não. A única configuração que eu mexeria seria nessas de resolução. Porque quando você tem uma internet boa, compensa você colocar uma alta definição aqui, tirando de 360p e colocando em 720, O porquê que aqui nas minhas configurações aparecem diversas opções? Porque eu tenho aqui um microfone externo, eu tenho um fone de ouvido diferente, se eu quero conectar. No vídeo também eu tenho uma webcam externa, tem a do próprio computador, tem um software que eu utilizo para colocar meu celular como webcam. Então, na verdade, isso são acessórios para você configurar qual dos acessórios que você quer transmitir. Então, eu dou aqui em concluído. Eu tenho aqui, por exemplo, já para participar agora, eu posso clicar e já começar a participar. Então, vamos lá.
Olha lá, ele faz um sonzinho que a gente entrou, a gente já está ao vivo, já, né? O que acontece, pessoal? Logo que você entra, ele dá a opção de você copiar o link, caso você queira enviar esse link para uma outra pessoa, certo? Os alunos que estão dentro do Classroom, eles não precisam desse link, porque na verdade ele entrou pelo Classroom. Somente se tem algum aluno de fora do Classroom, né, que queira assistir, aí você copia, né? Você pode depois abrir aqui uma aba por e-mail, enviar esse link por e-mail, ou mesmo enviar por WhatsApp, enfim. Então isso aqui permite. Então eu fecho aqui e aqui eu já estou transmitindo. Aqui no canto superior eu tenho a quantidade de participantes. No caso, só tem eu, por isso que aparece aqui, ó, José Vital, você. Do lado direito eu tenho o chat, então eu posso conversar, por exemplo, boa noite, pessoal. O interessante do chat é você também prestar atenção, porque muitos alunos chamam você pelo chat e não pelo microfone, por exemplo, né? Aqui, então, eu posso fechar para maximizar a tela. Eu tenho aqui a hora, né? Aqui meu monitoramento é exatamente a minha imagem, ela sempre fica aqui no cantinho. Eu posso desligar meu microfone. Posso também desligar a minha câmera. E nesse caso, o aluno só enxergará, por exemplo, essa minha foto, mas ele continua ouvindo. Aqui eu retorno. Ele demora um pouquinho, aí ele retornou a imagem. Depois mesmo ter iniciado o vídeo, eu posso chegar aqui nesse ícone aqui do lado, né, que tem um código, e copiar novamente o link para uma pessoa. Às vezes eu já estou no meio da aula e alguém pede para você, eu queria o link para entrar na aula, como que eu faço? Você copia aqui novamente, aí você pode vir aqui, né, um exemplo, tá? Eu entro aqui no meu e-mail, tal, e espero um pouquinho, tal. Eu venho aqui, por exemplo, né? Coloco lá link da aula de hoje e venho, dou um Ctrl V, por exemplo, ele já vai o link, né? E aí eu ponho um destinatário e envio. Bom, normalmente, tá? Eu posso mandar pelo WhatsApp, né, WhatsApp Web, enfim. Então, eu consigo ter acesso ao link mesmo depois de ter iniciado a aula. Bom, pessoal, vindo aqui no canto inferior direito, onde tem esses 3 pontinhos, eu posso ter acesso a algumas configurações interessantes. A primeira é gravar a reunião. Então eu posso aqui gravar a minha aula, ele vem um termo de consentimento e eu clico em aceitar. Isso é muito importante para que o aluno ou um futuro aluno que não pôde participar dessa reunião, ele assista novamente essa aula. Ele faz um sonzinho, indica que já começou a gravação, né? Então, gravando, ok? Então, a hora que terminar a minha aula, um pouco antes de terminar a aula, eu venho novamente nesses 3 pontinhos e interromper a gravação. O que é interessante é você ler essa informação. A gravação será salva no Google Drive de José Vital. Então, depois, para eu ter acesso a essa gravação, eu tenho que abrir meu Google Drive e buscar esse arquivo, ok? Bom, continuando aqui com a descrição dos menus que aparece aqui no lado inferior direito, né? Eu clico aqui nesses 3 pontinhos, eu tenho alterar layout. O layout ele só justifica quando eu tenho diversos participantes aqui na reunião, né? Ou nessa aula, porque eu consigo colocar todos os participantes aparecendo na minha tela com as suas webcams ligadas, se for o caso. Eu consigo colocá-los no lado direito aqui, né? E no centro eu tenho a minha apresentação, ou somente colocar em destaque aquilo que eu quero apresentar. Então ele está aqui no automático. Então quer dizer o seguinte: à medida que
algum aluno entra com o microfone aberto e te pergunta, faz uma pergunta, aparece a webcam dele na tela. Então eu costumo deixar também no automático, eu não mexo nisso não. Eu tenho aqui mais algumas outras configurações que eu, para ser sincero, uso muito pouco, né? No caso, tela cheia, eu gosto de não deixar a tela cheia porque eu consigo acessar os outros menus. Aqui é um tipo de legenda, né? Que eles, à medida que você vai falando, ele tenta traduzir ou colocar, por exemplo, a legenda automaticamente. Se vocês observarem, essa legenda está em inglês, então eu tenho que alterar essa configuração. Não vejo tanta necessidade em aula não. Então, vem aqui, desativar legenda, né? Deixa sem desativar mesmo. Bom, enfim, as principais configurações são essas. Não tem segredo, não tem muitas configurações. O que resta agora, e que é muito importante, é colocar uma apresentação. Porque uma vez que você está lecionando um assunto, principalmente no qual você tem que apresentar um gráfico, uma figura, ou mesmo equações, né, ou um texto, eu tenho que compartilhar esse texto com os meus alunos. Então, eu tenho esse ícone, que é apresentar agora, no qual eu tenho algumas opções. Por exemplo, a primeira opção é tela inteira. O que significa isso? Que se eu clicar na tela inteira, né, aqui eu escolho, por exemplo, no meu caso aqui, o meu ecrã, né, que seria a tela do meu notebook. Aqui eu uso um monitor à parte, então vamos supor, se você não tiver com monitor, um segundo monitor, você aparecerá somente essa tela aqui, uma única tela, que é a do seu computador, né? E eu coloco em partilhar. Ele demora um pouquinho. Pronto. Eu normalmente oculto essa mensagem para não ficar poluindo visualmente aqui a tela. Para você, professor, o que enxergará é somente esse símbolo aqui, ó. Você está apresentando para todos. Aí você está apresentando o quê? Né? Isso que é importante. Você está apresentando o quê? A sua tela. Então, pessoal, o que os alunos estarão enxergando? A sua tela, exatamente do jeito que está. Eu preciso transmitir um material. Então eu tenho aqui o meu Word, já com a minha matéria separada. Venho aqui, maximizo, né? Amplio bem para o aluno enxergar do outro lado, porque você tem que imaginar que o aluno está enxergando a sua tela, a tela do seu computador. Nesse momento, né, você continua explicando, ele estará te ouvindo e você estará apresentando o conteúdo, né? Então vem aqui, ó, né, fundamentos da onda. A onda eletromagnética pode ser representada por uma equação e você pode, à medida que o seu mouse for passando, né, pelos conteúdos, eles enxergarão dessa forma lá também. Qual que é uma desvantagem desse método? Eu não consigo enxergar aqui o meu Google Meeting. Então, se alguém ou se algum aluno chamá-lo, né, pelo chat, você tem que ficar atento ao som. Ele tem um barulhinho, normalmente ele faz um barulhinho, que seria o aluno fazendo uma pergunta pelo chat. Porque dessa forma você não consegue enxergar, né? O mesmo ocorre, né, se acaso você precise, né, enxergar um aluno ou ver, por exemplo, a sua webcam, você não consegue porque você não tem acesso ao Meeting dessa forma. Você está enxergando o seu material. Uma solução que você pode pedir para o seu aluno é o seguinte: pessoal, quem tiver dúvida, abra o microfone e me chame, né? Porque assim eu consigo minimizar novamente o meu material e conversar novamente, ou ter um acesso e conversar com o aluno, né? Ou responder pelo chat, ou mesmo bater um papo direto, certo? Uma outra forma de apresentar, mas que não desapareça o Meeting da tela, é a seguinte. Então eu venho aqui, eu vou parar essa apresentação primeiro, então eu paro.
parei, né? Ele volta para minha webcam. Uma forma seria assim, eu venho aqui nesse ícone que é redimensionar o tamanho, eu clico nesse ícone e eu deixo ele aqui mais ou menos no canto, assim, ó, dessa forma, né? Coloco mais ou menos aqui, ó, o meeting. Se eu quiser dar uma reguladinha para cá, eu regulo, diminuo um pouquinho mais aqui. Ó, esse aqui é o mínimo, ó. Então venho, regulo nos cantinhos, né? Tá vendo as bordas aqui, ó? As bordas, eu venho, regulo aqui nas bordas, deixo o meu Google Meeting aqui nesse canto. Venho, abro agora novamente, clico aqui também nesse ícone para redimensionar. E eu venho aqui, ó, e redimensiono. Redimensionando o meu material. Aqui, ó, bacana. Meu material tá aqui. Tomo cuidado para ver se não tá cortando aqui, ó. Então, às vezes eu tenho que diminuir aqui o zoom, ó. Tá, opa, aqui. Bacana, legal. Aqui tá de uma forma interessante. Coloco assim. E agora? Agora eu faço assim. Apresentar agora. Ao invés de apresentar a tela inteira, porque se eu apresentar a tela inteira, vai apresentar tudo isso, inclusive a minha imagem. Eu venho e apresento uma janela. Então eu venho em uma janela, eu acho aqui, encontro o meu material, ó. Fundamentos de onda. Partilhar. Espera um pouquinho. Pronto, dessa forma, pessoal, eu estarei apresentando ao aluno único e exclusivamente o meu material. Mas eu tenho aqui do meu lado direito o Google Meet, no qual eu consigo acessar o chat, né? Eu consigo acessar o chat, consigo enxergar aqui um aluno, caso ele queira, né, fazer um comentário. Veja bem, para eu saber como que está aparecendo para o aluno, eu venho aqui, clico aqui, ó, apresentação. Clico aqui, olha lá, é isso que está apresentando para o aluno, ó. À medida que eu passo aqui, o mouse passa lá, ele enxergará aquilo ali. Ok? Né? Tiro o alfinete aqui, ó. Ele volta essa tela do Meet. Se eu quiser enxergar a minha imagem, eu venho aqui em você, né, no caso, clico. Ele marca esse alfinete. Esse alfinetinho aqui é justamente para ele marcar aquilo que ele vai mostrar na tela. Tudo bem até aí? Bom, pessoal, uma outra opção também é caso eu tenha um arquivo em PowerPoint, né? Então eu posso vir aqui minimizar, tudo bem? Meu arquivo aqui em PowerPoint, eu também vou deixá-lo dentro desse quadrado. O porquê disso? É aquilo que eu falei, caso você apresente a tela inteira, você não terá como participar ali do chat, ver, por exemplo, se tem algum aluno comentando, às vezes tem aluno que comenta no chat e tal. Então, uma forma é você deixar assim, né, dividindo a tela. Deixa eu ocultar isso daqui só para não ficar poluindo. Então, eu venho aqui, bacana, legal. Ao invés de deixar assim, eu posso vir aqui no PowerPoint e deixar como modo de exibição de leitura. Bom, agora dessa forma, né? Ele sumiu aqui os slides aqui, né, do lado, ele ficou de uma forma mais ampla para o aluno enxergar. Eu tenho que agora mexer na apresentação novamente, eu tenho que parar aquela apresentação porque ele estava apresentando o Word. Eu paro, né? Venho aqui, né? Uma janela e agora eu pego o meu slide em PowerPoint. Partilhar. Espera um pouquinho. Pronto, o que eu estou compartilhando é justamente o slide aqui em PowerPoint e ao mesmo tempo estou me enxergando,
vendo aqui o que está acontecendo, por exemplo, no chat, tal. É uma opção. Eu falo, se você deseja apresentar a tela inteira, a única diferença é que você, aqui na hora da apresentação, tem que colocar em tela inteira. E aí você não enxerga, na hora que você está apresentando, o chat ou o Google Meet. Mas se alguém te chamar, você minimiza. Lembra sempre que quando você coloca a tela inteira, ele mostra tudo o que você coloca na tela. Inclusive, se bobear que você deixou um extrato aberto aqui e maximizar, ele vai apresentar esse extrato, hein? Cuidado. Dessa forma, ele só apresenta o meu PowerPoint. Então, eu clico aqui, ó, só para ter certeza do que está apresentando para o aluno. Aqui, ó, linha de transmissão, tal, guias, né, cabos coaxiais. Eu venho aqui, vou passando o conteúdo para o aluno. Né? Aqui eu tenho as equações, eu posso ir explicando passo a passo e eu consigo monitorar também, né, o meu chat e a minha webcam. Então eu consigo aqui deixando dessa forma. Vamos tirar aqui, eu posso colocar aqui a minha imagem, né, tal, e ir explicando para o aluno, né, o conteúdo. E eu sei que o aluno está enxergando somente o meu slide. Ok, pessoal? Agora um ponto importante também, porque dentro da aula ela é muito dinâmica. Então você começa às vezes a dar aula explicando, um aluno chama ali, você interage com o chat e às vezes você não percebe que tem algum aluno tentando entrar fora do domínio, por exemplo, da fundação. Isso acontece muito. Às vezes lá na casa dele ele foi acessar, né? E acessou o link com um e-mail fora, por exemplo, da fundação. Então, normalmente aparece uma mensagem, um tipo de um pop-up, né, perguntando assim: o fulano de tal deseja entrar na reunião, tal. Permitir? Aí você permite ou nega. Se ele for do domínio da fundação, ele estiver com o e-mail do domínio da fundação, ou ele tiver, por exemplo, entrado pelo Google Classroom, não tem problema, ele vai conseguir entrar direto na sala de aula. Então, olha só, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tentarei entrar nessa reunião com um domínio fora da fundação. Está vendo? Ele aparecerá aqui, ó, o José Vital Ferraz Leão, fora do domínio da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, né, deseja entrar na reunião. Isso porque eu acessei do meu celular com um e-mail pessoal, né? Então eu posso permitir, como eu posso negar. Então eu vou permitir, né? Permitindo. Tem que desligar aqui porque senão ele dá realimentação, né? Bom, então aqui eu estou agora participando com o meu celular. Então eu tenho que tirar esse alfinetinho, porque eu coloquei esse alfinete para deixar a minha webcam. Então eu tiro aqui, né? E agora aparece aqui, né, a imagem do meu celular. Olha lá, certo? Então agora é o meu celular, né, no caso, que está participando aí, né, na reunião. E eu enxergo basicamente toda a apresentação que está passando ali no PowerPoint. Tudo bem, pessoal? A título de curiosidade, eu irei mostrar para vocês como o aluno enxerga a sua aula. Vou espelhar, na verdade, o meu celular na tela do computador para vocês enxergarem. Bom, essa é a visão do aluno. Você percebe um delay, lógico, porque está sendo transmitido, né? Eu vou mutar aqui o microfone, né? E participar da reunião. Olha lá. É dessa forma que o aluno enxerga. Aí você fala, poxa, mas ele, né, ele pode virar o celular e assim
ele tem uma visão mais ampla. Aqui ele consegue enxergar todo o conteúdo, tá? Dessa forma aqui ele está se enxergando, né? Eu posso, na verdade, aqui clicar aqui no meu celular e enxergar o professor. Posso colocar aqui, ó, o aluno tem essa opção. Aí ele enxerga o professor. Ele vem aqui, abre aqui novamente e enxerga a apresentação. Ele também tem os menus, né? Que ele queira aqui ativar, né? Ou apresentar uma tela também. Enfim, ele pode alternar a câmera dele, ele pode colocar a câmera de trás e a câmera da frente do celular, enfim, tá? Então aqui ele consegue ter o acesso também. Ele vem para o chat, ele pode chegar a escrever aqui uma mensagem. Oi, prof, como eles falam, né? Então, aí tá, envia. Isso é o que o aluno está enxergando, tudo bem? Ele consegue ver sua aula normalmente. Olha lá, você viu o barulhinho? Teve um barulhinho que é o barulhinho do chat. Então aqui eu recebi, tá? Vamos lá. O professor está enxergando isso. Aí ele observou que tem alguém aqui chamando ele no chat. Olha lá, oi professor. Ah, bacana. Certinho, pessoal? Conforme foi falado anteriormente, se você tiver um monitor extra que você possa conectar aí no seu notebook ou duas telas, no mínimo duas telas, isso facilita demais. Você não precisa dividir essa tela. Você pode arrastar todo esse Google Meeting para um segundo monitor, que é o que eu tenho aqui, né? Na verdade é que vocês não enxergam aqui os dois monitores, mas eu posso jogar aqui para um segundo monitor o Google Meeting e ampliar aqui, né, totalmente a minha apresentação. Então, inclusive, eu sempre coloco a apresentação de frente para a câmera para que eu possa ir explicando, né, de frente para a câmera, olhando aqui e tal, e falando, né? Então, e passando os slides, fica mais fácil. E o meu Google Meeting está num outro monitor do meu lado, né? Vou mostrar para vocês aqui o outro monitor. Aqui, pessoal, é o meu outro monitor. Minha câmera está aqui na frente, né? Então agora a minha apresentação está aqui no meu notebook, na frente da minha webcam. E eu tenho esse monitor do meu lado, no qual está aparecendo para vocês agora, onde eu posso enxergar a minha câmera, né? Eu posso aqui deixar também minha apresentação sabendo o que está passando para o aluno, como eu posso também chamar algum aluno aqui, né, e conversar com esse aluno. Então aqui, ó, né, posso vir aqui no chat, né, conversar, e que seria a forma mais adequada. Então, pessoal, eu encerro aqui a minha primeira aula, a aula de Google Meeting. Espero que tenham gostado. Assistam as demais para vocês aprenderem um pouco mais sobre as ferramentas da Google, né? Tem vários aplicativos interessantes, e também para saber um pouco mais sobre os dispositivos que eu utilizo para melhorar as minhas aulas aqui digitais. Tá joia? Um forte abraço!